Olá pessoas! Depois de passar pelo Batman, Detective Comics, Action Comics, Mulher Maravilha, Super-Homem, Jovens Titãs, de passar por todas as revistas de cada um dos personagens da DC, chegamos ao ápice do Renascimento, que é a revista dos maiores heróis da Terra. Finalmente vamos falar de Liga da Justiça. E eu vou deixando claro logo no início que, na minha opinião, ao meu ver, é a melhor revista do Renascimento. Mas isso... eu estou me precipitando. Vamos do início. Liga da Justiça vocês já sabem, já teve desenho, todo mundo conhece a Liga da Justiça. O ponto é que com o Renascimento houve uma mudança na Liga da Justiça. Primeiro que o Super-Homem que eles tinham morreu. Já comentei melhor isso no vídeo Action Comics, você pode conferir aqui. Então, eles têm uma desconfiança com um dos membros mais poderosos do planeta. Eles têm seu segundo membro mais poderoso, que é o Hal Jordan, teve que sair da Terra para resgatar a tropa que está perdida nos confins do espaço. E deixou dois novatos no lugar dele. Então, a equipe não está exatamente nos eixos. Ela ainda tem que aprender várias coisas. Eles ainda têm que aprender a lidar um com os outros. E é esse o gancho que a revista começa. Você fazer uma revista que trate de vários personagens, cada um tendo sua própria revista, é uma coisa muito difícil. Porque você não tem só que respeitar o que está sendo construído na revista de cada personagem. Você tem que respeitar o que acontece com cada personagem. Por exemplo, se o Batman está numa missão longe, ele não pode aparecer na revista Liga. Então você tem que ter um diálogo muito intenso entre os times de cada revista para poder fazer com que a Liga da Justiça se encaixe perfeitamente entre as histórias de tudo isso. Cara, é com muito gosto que eu digo que eles fazem isso magistralmente. Bom, mas parando de falar dessa parte por trás das câmeras, né, vamos ao que interessa, né, que são os arcos e o que acontece com cada um deles. Bom, primeiro nós temos um arco para introduzir os personagens, né, introduzir a Liga da Justiça, que é aquela história que toda revista tem, toda revista do Renascimento tem, que é aquela edição 0. E nessa nós temos uma mosca gigante atacando a Terra, e a Liga resolve, e nisso o Super-Homem já tem o primeiro contato com a Liga. Porém, como ele acabou de chegar e ele ainda tá naquele início que eu comentei no vídeo dele, em que ele não sabe se ele vai agir com a Liga ou o que ele vai fazer, se ele vai ser só um cara normal, então tem esse negócio, a Liga precisa de um Super-Homem, mas o Super-Homem não tá certo se quer participar da Liga. Fica isso dele vindo pra ajudar e tendo que sair e eles não sabendo quando ele vai aparecer de novo. Ainda mais com a desconfiança que ele tem com eles, que um tem com o outro, né? Bom, logo após nós temos o primeiro arco de fato da revista, que é Extinção. Esse arco, ele tem uma missão muito importante nas entrelinhas, que é dar o gancho para os próximos arcos. Como assim? Esse arco é sobre pessoas sendo controladas por uma grande entidade que está vindo para salvar a Terra. Então, isso em várias partes do mundo. Então, por exemplo, o Flash está em um lugar dos Estados Unidos, os Lanternas Verdes estão na China, e as pessoas começam a ser controladas e sendo aglutinadas para formar uns gigantes bizarros. E aí que está o primeiro ponto genial da revista. Cada um desses gigantes é formado de uma energia primordial do universo DC. Como assim? Um é feito pela força de aceleração, o outro é feito da cor verde, o outro da magia. Então, esses gigantes, eles já têm um mistério por trás de quem são eles e de onde eles vieram. E não só isso, esse arco ainda introduz os propósitos da Liga. Como assim? Qual a diferença da Liga para os Jovens Titãs como equipe? A resposta é óbvia. Os Jovens Titãs são uma equipe muito menor e muito menos poderosa do que a Liga da Justiça. Então, a revista em si, cada arco, é um grande cataclisma. São eventos que realmente precisam da Liga. E você sente isso a cada arco que passa. Nesse mesmo, para resolver o problema, eles têm que mandar o Super-Homem pro centro da Terra. Pro centro não, né? Pro manto da Terra. Pra quem não sabe, manto é... abaixo da crosta terrestre tem um grande mar de lava que cobre toda a Terra, que é onde as placas tectônicas ficam boiando e se movendo. Bem a grosso modo é isso. E ele tem que ir lá, sob uma pressão desgraçada, porque, né, você tá dentro do planeta, então tipo, tá tudo te esmagando. Ele tá basicamente sem os poderes, porque ele tá sem contato com o sol, né? E sem oxigênio. Então,
são situações aflitivas. Isso enquanto a Liga tenta entender e parar os gigantes. Então, é uma dinâmica muito boa. É uma dinâmica muito boa e você sente realmente porque eles são os maiores super-heróis de todos. Depois, nós temos um arco chamado Estado de Terror. Esse arco começa já com o fim de uma aventura da Liga. Então, tipo, você sabe que a Liga resolve vários cataclismas e vários problemas aí no mundo. E ele deixa o problema de lado. Ele se foca nas consequências. Como assim? Depois que o problema foi resolvido, os membros da Liga foram contaminados com digamos, um parasita do medo. Ou alguma coisa assim. Um vírus, na real. Como se fosse um vírus mental, uma influência negativa na mente de cada um deles. Então, temos o Super-Homem caindo na porrada com o Batman. Temos a Mulher Maravilha e o Aquaman percebendo o tamanho do seu poder e o quanto que a humanidade, como, digamos, os humanos, estão causando mal para os Atlantes e para o povo de Temícera. Então, esse arco é sobre os personagens da Liga, os membros da Liga, sendo colocados como ameaças ao nosso mundo e como o nosso mundo reagiria a isso. Depois nós temos o arco Invasão. Esse, pra mim, é o arco mais para baixo, um nível abaixo de todos os outros, porque ele começa no jeito... A proposta dele é muito difícil de engolir, que é que durante a invasão do Ceifador, que é aquela mosca que eu comentei lá atrás, a Liga se supera e consegue que tenha somente uma morte em toda a população da Terra. O que é, nossa, é um resultado absurdo, né? Considerando a escala da invasão. Porém, o marido dessa pessoa que morreu, dessa mulher, ele sente que precisa vingar. Então o gancho desse arco é que tem alguma coisa invadindo os sistemas da torre de vigilância e por consequência o Cyborg em si, e chegando até o nível de contaminar um anel da Jéssica. E aí a Liga tem que descobrir de onde vem esse vírus e o que eles podem fazer contra isso. No meio do arco tem uma guinada que mostra muitos vilões B da DC se juntando contra a Liga. E é aí que o arco fica bom, porque entre a primeira metade do arco e a segunda metade do arco tem um interlúdiozinho que ele explica as coisas e a explicação não é muito boa. Por isso que ele fica um pouco aquém de todos os outros arcos da Liga. Logo em seguida nós temos um arco compartilhado que é Liga da Justiça contra o Esquadrão Suicida. Como todos os arcos compartilhados, não vou explicar ele aqui, vou explicar no vídeo do Esquadrão Suicida, que é o próximo dessa maratona. Na verdade, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça da América, Arlequina e outros. Mas bem, eu devo dizer que eu me surpreendi com esse arco porque ele é muito bom. Apesar da proposta, quando você olha assim, cara, a Liga contra o Esquadrão, isso é ridículo, tipo, só o Flash, Super-Homem e o Lanterna e um dos Lanternas já ganham o Esquadrão Suicida fácil. Porém, a forma como a história é contada e os propósitos dela fazem tudo ser tão bom, tão bom. Nossa, esperem pro vídeo do Esquadrão Suicida pra ver mais detalhes desse arco. Bom, depois nós temos um arco que eu acho que é o melhor da Liga, que é Atemporal. Esse arco é sobre viagem no tempo. Viagens no tempo, pra ser exato. Como assim? A Liga estava indo pro encontro na ONU para tentar se retratar dos eventos do arco Estado de Terror. Porque, cara, você não pode simplesmente pegar toda a frota marinha da Terra e jogar de volta na praia sem as consequências. Ainda mais com o que o Arthur e o Aquaman e a Diana fizeram. Então, eles vão se retratar, eles vão participar de um evento lá nas Nações Unidas. E há uma invasão de seres que viajam no tempo. Enquanto isso, Batman e Superman ficam na base, que eu esqueci o nome da fundação da base, tá aqui aparecendo. E eles tentam entender o que está acontecendo com o mundo. Então temos todos os membros da Liga, menos o Super-Homem e o Batman, indo para uma parte do tempo, alguns para o futuro, outros para o passado. Diana e Arthur vão para o passado de seus respectivos universos, enquanto que os Lanternas, o Flash e o Cyborg vão para o futuro, cada um para uma parte diferente do futuro. E aí que o roteirista já dá o gancho sensacional para você ficar intrigado com o que aconteceu com a Terra nessa linha temporal. Porque os futuros são muito absurdos. O futuro dos Lanternas é um futuro em que a tropa não atua mais na Terra.
por algum motivo, e os humanos criaram sua própria polícia com anéis energéticos. Já o Cyborg, ele tá mais no futuro ainda, e a Terra tá dominada pelo Brainiac. Mas não de uma forma ruim, tipo, a Terra tá um lugar normal, só que com o Brainiac. E já o Flash, ele tá um pouco antes do que ele estava. Ele está no início do 52, no momento em que ele ia ganhar os seus poderes. A justificativa para tudo isso é que esses seres, eles querem salvar a Terra. Eles querem salvar o universo da Terra. Como? Pegando momentos em que houveram grandes picos energéticos, a criação da força de aceleração, a criação dos deuses do Olimpo com a Diana, a criação da magia Atlante com o Aquaman. E assim esses seres vão tomar essa energia e mover toda a Terra, em toda a linha temporal da Terra, para um canto do espaço. E aí que tem uma das melhores coisas desse arco, que são os contextos. Como assim? Isso, o desejo dessa raça de mover a Terra é porque a Terra, talvez justamente por ser o centro do multiverso, ou talvez por ser onde a merda está acontecendo, ou talvez por ser onde aquele cara pelado de Marte tá vindo, vai causar uma treta colossal no universo, e esses seres querem impedir que a Terra ferre com todo o resto do universo. Então por isso vão deixar ele lá num canto para resolver essas tretas e não ferrar com a Terra. Então você vê que é uma proposta válida, é uma preocupação válida. E aí que você percebe que nem todos os antagonistas dos arcos são realmente vilões. Por exemplo, o do arco Invasão, ele não é um vilão, ele é só uma pessoa que não soube lidar com a perda. Nesse temporal são seres de uma raça que realmente estão preocupados com o universo. E aí que tá interessante, o roteirista, ele consegue dar profundidade para os vilões sem estragar a experiência de ler, sem torná-los previsíveis. Vamos continuando. O próximo arco é o arco Infinito. Esse arco, ele é um bocado curto, mas ele consegue mexer muito bem com a dinâmica da liga. O arco já começa com o Flash vendo a Jéssica morrer, e do nada ele volta no tempo. Nisso que ele volta no tempo, ele volta um pouco antes dele encontrar a Jéssica. E aí aparece um cara destruindo tudo e a Jéssica morre nesse ataque. E aí ele, quando encosta na máquina do cara, volta mais ainda. Aí volta quando ele acordou. E aí fica nisso. E aí começa uma grande investigação do Flash com o Batman pra entender o que está acontecendo. Por que esse cara vai destruir tudo. Por que o Flash tá voltando tanto toda hora que ele toca na arma do cara. E isso mexe com conspiração espionagem corporativa, mexe com uns negócios muito, muito fodas. E esse foi o último arco propriamente dito. Porém, tem mais uma historinha entre essas duas edições que vale a pena comentar. Todas as revistas do Renascimento, entre cada arco, tem uma historinha ou outra pra contar uma história. Eu comentei isso em todos os vídeos, né? Então, porém, às vezes essas historinhas entre cada arco conseguem ser bem chatinhas ou desinteressantes. Você pode pular a maioria porque não vai interferir. Porém, na liga, você tem vontade de ler esses arcos, porque cada um deles, o autor aproveita esses pequenos momentos entre as confusões para aprofundar os personagens e as relações entre eles. Então tem uma história da Jéssica saindo com o Flash, tem uma história da liga sentando presa entre os escombros conversando, tem uma história da Jéssica se sentindo, como posso dizer, inferiorizada na liga, porque ela acha que todo mundo trata ela como um bebê e tem que explicar tudo, porque ela não sabe das coisas, não sabe atuar, não sabe ser uma heroína. E ela superando esse medo e percebendo que a liga respeita ela como uma heroína. Então cada um desses capítulos e desses interlúdios entre os arcos é muito bem gasto para aprofundar os personagens e desenvolver as relações entre eles. Eu não quero me aprofundar muito nisso, porque senão vai ser spoiler. E são historinhas tão bonitas dos personagens se conhecendo, conversando, só mesmo pra você entender quem são os personagens e realmente ver que eles não são só pessoas de roupa, eles são realmente humanos, com poderes, bem poderosos. Bom,
só dando esse panorama geral dos arcos da revista, eu acho que não dá pra entender perfeitamente bem por que essa é a melhor revista de Renascimento. O negócio é que, percebe que em cada arco, mesmo sendo absolutamente grandioso, cada arco dá uma contribuição pro futuro, cada arco tem consequências, e alguns arcos aproveitam coisas de outro arco. Por exemplo, no arco Extinção, o Super-Homem arranca umas esferas que estão no manto. E lá na frente, no Atemporal, ele usa essa esfera que ele arrancou. Então, cada arco tem consequências, cada arco tem o seu peso, e cada arco tem ligações. Não é uma história solta. São realmente eventos que acontecem com a Liga e eles são retomados lá na frente. Mistérios que foram iniciados em um arco são respondidos mais à frente. E não só isso, cada arco tem uma pequena promessa de grandeza. Cada arco tem um pontinho assim que vai se juntar para fazer o grande quebra-cabeça do Renascimento. Porque uma coisa é você ter ganchos pro evento do Renascimento em revistas solo, mas quando se trata de uma equipe com muitos personagens, com os maiores personagens da DC, os ganchos são muito maiores e muito mais intensos, por assim dizer. Então você pode me perguntar se eu estou falando que é a melhor revista por causa de promessas de grandeza, sendo que no vídeo do Superfilhos eu reclamei disso, de promessas de grandeza. Porém, veja bem, enquanto que no Superfilhos tem promessas de grandeza sem necessidade, porque, cara, Superfilhos, eles não são os maiores heróis da Terra, eles são só crianças. Não precisa desse negócio de vai acontecer uma coisa daqui a 4 arcos que vai mudar tudo. Não precisa disso. Não tem necessidade disso. Os personagens não são tão grandes pra isso. Mas quando você tem essas promessas, com a Liga, com personagens muito grandes, não só na editora, mas na cultura popular como um todo, você vê que a coisa vai ser realmente séria. E não só isso. O roteirista ele consegue, em cada arco, Cada arco começa com uma promessa de algo grande acontecendo no arco e é cumprido. Então, pode-se dizer que eu estou dizendo que é a melhor revista de Renascimento porque esse cara cumpriu as promessas. Ele cumpriu as promessas de grandeza de cada arco e de conexões entre os arcos. E justamente pelas promessas que ele faz para as próximas edições que eu estou dando esse voto. Porque ele provou que ele consegue escrever uma ótima história da Liga. Não só pelas promessas também, mas porque todos os arcos são muito bons, os personagens são muito bem desenvolvidos, os relacionamentos são ótimos, os diálogos são muito bons. A única coisa que me incomoda nessa revista é a arte desse cara. Eu não me deu trabalho de gravar o nome de ninguém. Mas, cara, a arte desse cara... A revista, ela tem alguns artistas, cada arco, se eu não me engano, é com um artista. E o primeiro arco, o Extinção, é com um artista maravilhoso. Porém tem uns 4 assim, tem uns 3 ou 2 arcos que são com esse cara. E que é com outro cara, no caso esse aqui. E, cara, a arte dele me incomoda um pouco. O jeito que ele traça a boca e o nariz faz parecer que todo mundo é igual. Apesar de ter uma linguagem corporal muito legal, ele conseguiu transmitir bem as emoções pelo traço dele. A boca e o nariz, cara, são muito parecidos de todo mundo, então todo mundo vai comer uma cara de cu. É a única ressalva que eu tenho. Mas de forma alguma isso desmerece o grande trabalho que está sendo feito na revista da Liga da Justiça. Bom, isso conclui a nossa maratona de vídeos de cada revista mensal do Renascimento. O próximo vídeo vai ser só sobre as outras revistas, né? Então vai ser um vídeo sobre várias revistas, então não pode dizer que é nessa mesma pegada. Mas, muito obrigado se você viu todo esse vídeo. Se você não viu todos eles, vem no canal que são vídeos maravilhosos. Eu espero que esses vídeos tenham ajudado vocês a escolher se vão acompanhar alguma revista do Renascimento ou não. Ou pelo menos se vocês ficaram intrigados em conhecer, já estou muito satisfeito. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e falou!